Bom dia. Nós vamos iniciar, então, a mesa redonda desta manhã. Criadora e coordenadora do espaço Maria Arte e Ofício, de Belo Horizonte, fundado há 30 anos. É uma escola de artes onde são desenvolvidas variadas atividades culturais correlacionadas com as artes manuais. Os cursos objetivam contribuir para a formação global do indivíduo. Atendem os públicos infantil, adolescente e adulto e harmonizam, com base em atividades artísticas, aspectos cognitivos, comportamentais, emocionais e motores. Por meio desse fazer, o indivíduo se reconhece e também fortalece sua identidade, sua autoestima, sua criatividade e plasticidade, aumentando suas potencialidades para os desafios e as conquistas da vida. Convidamos para esta mesa redonda professora Maria do Carmo Guimarães Pereira. Docente da Universidade Federal da Bahia, como pesquisadora, foi buscar a magia dos bordados e das suas construções artísticas e a comercialização destes, num lindo trabalho publicado que desenvolve em Caicó, no Rio Grande do Norte. Convidamos a professora doutora Thaís Fernanda Salves de Brito. Criadora do Projeto MEL de Belo Horizonte, pesquisadora da memória afetiva do bordado e grande mestra dessa arte milenar de bordar. Além disso, desenvolve um trabalho com grupos de bordadeiras, que também é integrante do Ateliê de Arte e Terapia, Caminhos dos Sonhos e Calendário Vivendo Sonhos Bordados. Convidamos a professora Maria de Fátima Alves de Oliveira Coelho. Para coordenar esta mesa redonda, professora doutora Cristiane Dias, convidamos, por favor, a professora Cristiane. A professora Cristiane possui doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, é pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos, o NUDECRI da Unicamp, e professora credenciada no curso de especialização em jornalismo científico do LabJOR-IEL e mestrado em divulgação científica e cultural. Então, iniciamos neste momento a mesa redonda. Bom dia a todos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, de estar aqui e gostaria de parabenizar a CAC, a toda a equipe da CAC e de modo muito especial a Terezinha pela organização desse belíssimo evento. Eu estou aqui desde ontem acompanhando, ouvindo e estou realmente muito, muito contente de estar aqui, de ter a oportunidade de aprender tanto com cada uma de vocês, com tudo que eu ouvi, e continua hoje. Então, parabéns mesmo por esse evento, pela coragem desse evento. Ontem alguém disse que é um momento histórico para o Brasil. Eu acho que é um momento histórico, sim. No Brasil, é um momento histórico na Unicamp, de ter um evento desse porte e com essa qualidade, a qualidade dos painéis, das falas, dos depoimentos, dos pôsteres, que a gente acabou de ver. Então, todo o cuidado, os detalhes. Então, é um belíssimo evento e eu estou muito contente, e agradeço a Terezinha de ter me dado a oportunidade de fazer parte um pouquinho dessa história, e junto com todas vocês. Eu não sei bordar com linha, mas eu bordo com letras, Então, eu me sinto, de tudo que eu ouvi aqui, vejo que essa
relação da linha com a letra é muito forte no bordado de cada uma de vocês, pelas narrativas, pelas histórias que vocês vão compondo, né? Então, eu queria, de fato, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui junto com vocês e aprendendo tanta coisa. Bom, já roubei alguns minutinhos aqui da mesa. Quero dar as boas-vindas a todas, né, que estão aqui e dizer também da minha alegria, né, de partilhar esse momento com vocês. Bom, vou então imediatamente passar a palavra e vamos começar então. Isso, vamos começar então pela professora Maria do Carmo Pereira, do projeto Maria Arte e Ofício, que vai nos falar sobre a linguagem do bordado, um percurso na história e na cultura. Que preparei com muito cuidado, muito carinho, para atender o convite da Terezinha. Mas peço a vocês o entendimento de que eu não vou falar nada que eu escrevi. E não vou falar, e tem um motivo muito claro. Porque eu acho que o que a gente viveu, está vivendo agora, é muito rico. As falas foram muito esclarecedoras, muito enriquecedoras. Foi muito bom escutar a Paula Fernandes, a Lia Albrecht, os professores que aqui falaram, mas eu aprendi muito nos corredores, na falação, nas pontuações, nos encontros. Nunca imaginei que um sonho louco, de uma mulher absolutamente louca, que vocês conhecem, que é a Terezinha, e um pró-reitor mais louco ainda, porque ele acredita num sonho de uma louca, não é? Então, quando a Terezinha apareceu no Maria Arte e Ofício, em Belo Horizonte, fez o convite, eu achei mais uma louca, né, para dar um nó. Mas foi muito bom, e eu agradeço na figura da Terezinha, que eu não a vejo aqui, mas agradeço, Terezinha, na sua figura gloriosa. Invejo você por 2 motivos. O primeiro é invejar a sua loucura. E o segundo é invejar que o que você conseguiu foi aqui na Unicamp. Minas Gerais, a quem eu represento aqui agora, ela se sente meio envergonhada e meio invejosa, aquela inveja branca e gostosa, porque eu gostaria muito que isso estivesse acontecendo na UFMG, na Universidade Federal, onde eu me graduei em Belas Artes e onde eu busquei o mestrado para desenvolver o projeto, que a professora citou o caminho. Então, não vou falar nada do que eu preparei, eu vou me dar o prazer de transitar no território que me faz melhor, que é pontuar as coisas que eu escutei aqui. Me marcou muito, e eu peço que seja transmitido ao professor, o pró-reitor, a coragem que ele teve em assumir isso. Também achei extremamente importante, pela primeira vez na vida, embora tenha tido toda uma vida dedicada a esse estudo, eu escutei um homem com uma função pública reconhecer no bordado um bem cultural, um bem de economia, um bem de valor histórico. Nós, mulheres, talvez sejamos, e eu ponho a culpa em mim, como mulher, e é bom que eu explique que o nome Maria Arte e Ofício nada tem a ver com o meu nome, tem a ver com o nome de todas as Marias que estão aqui alinhavadas, nós todas, que temos a ver com arte e ofício. Então, o Maria Arte e Ofício tem esse nome. Há muito tempo eu perdi minha identidade, eu nasci Maria do Carmo. Mas, com o tempo, a coisa foi ficando Maria, do Maria Arte e Ofício. E hoje, se você me perguntar como é que eu chamo Maria. Você, Li, na sua fala, me marcou muito você dizer que é o recurso próprio que te mantém o seu acervo. Isso eu acho que é sina nossa. Por muitos anos, nós ainda vamos ter que manter com recurso próprio esse acervo, essa memória que a gente tem que guardar. Parabéns para você. O acervo do Maria Arte e Ofício se compõe da mesma forma que o seu, certamente, doações, compras e etc. Quando a professora Paula Marcondes falou do livro de renda, veio imediatamente na minha cabeça um fato ocorrido na semana, exatamente a semana passada. Um senhor chegou no Maria e disse para mim assim, olha, eu estou com esse livro, não sei por que comprei,
mas comprei porque me interessa muito a literatura do século XIX. Quando ele me deu aquele volume, eu já peguei imaginando que aquilo estava errado. Aquilo não devia estar sendo manuseado daquela forma. O livro era L'Histoire de la Dentelle, de 1831. 1831. Um livro estava por aí. Eu quase briguei com uma belo-horizontina, a Valéria, e ela sabe por quê? Não é Valéria. A Valéria estava com um exemplar de La Blancherie, de 1800 e alguma coisa, dentro da mala dela, e eu morri de inveja. O meu marido disse que quando eu vejo um fragmento de bordado, eu fico bege. Aqui eu não fiquei bege, foi amarelada, né? Então, eu vou pontuar essas coisas assim que a gente escutou aqui. O Maria Arte Ofício, ele nasceu, eu já era madura em bordado, porque eu venho de uma família do interior, do Vale do Jequitinhonha, e meus pais acreditavam que a educação, como a Adélia Prado fala, a educação é a coisa mais chique do mundo. Meus pais acreditavam nisso e colocou o que eles tinham de mais, quantidade. Colocaram num caminhão os filhos, que eram 15, né, e a coragem de nos levar para a capital para estudar. Todos nós estudamos, somos 8 homens e 7 mulheres. Mas de nós mulheres foi exigido muito mais, porque a minha mãe foi educada, evidentemente, pela minha avó, que era do século XIX. E como todos vocês sabem, no século XIX, a mulher bastava, como diz o nosso... Me foge o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Ele diz num dos livros dele que... Rui Barbosa, desculpe. Ele diz que para os meninos ensina as primeiras letras, as contas de somar, noções de geografia. Para as meninas, basta que ensine a costurar, agulha, criar galinha e ficar calada, né? E se manter recatada. Então, assim que eu fui criada para ser uma menina prendada, nós todas as mulheres, a gente tinha que estudar, mas tinha que ser também prendada, cuidadosa, caprichosa, organizada e calada, né? Eu cresci caprichosa, prendada, não muito calada, mas tudo bem. O tempo correu, eu encontrei o meu par, que me entende e que me aceita, mas, por vezes, ele tem vontade de voltar àquele tempo em que o marido, para viajar, colocava a sua mulher no período colonial, eles colocavam a mulher numa casa de retiro, numa casa de acolhimento, num convento, não é? E, às vezes, eles esqueciam de buscar. Então, eu fico sempre correndo esse perigo do meu marido me colocar numa casa de reclusão e eu ficar lá. Não é que eu vou ficar muito triste, não, desde que me arranje alguma coisa para bordar e para ler. Bom, o interessante é que eu achei o meu marido, o Abílio, a quem eu agradeço, a compreensão e as muitas vezes que eu não estou em casa, né? E tivemos 4 filhos. Desses 4 filhos, um é uma menina. E por causa dessa menina, e porque o que eu trazia em mim, de forma de educação, era aquela que eu tinha recebido da minha mãe, então, indiretamente da minha avó. E eu quis que a Ana Cristina fosse também prendada, cuidadosa, organizada. E a Ana era ginasta, né? Adorava ir com o pai, jogar futebol, né? E fiquei meio apertada e resolvi convidar as colegas dela para que a gente começasse a trabalhar com agulha e linha. Para minha surpresa, as meninas apareceram, se encantaram, e a Ana Cristina foi minha primeira aluna e as amigas dela. Com a chegada das meninas em casa, com aquelas novidades, veio na mãe aquela história de que ela tinha aquilo também. Então, as mães começaram a chegar buscando aquilo que a gente estava dando para as filhas. Então, nasce o Maria Arte Ofício criança, nasce o Maria Arte Ofício adulto, e hoje nasce o Maria Arte Ofício para o João, para os meninos. Evidentemente que nos meninos eu não posso aparecer muito, para não parecer que é coisa de menina. O bordado lá é sobrevivência. Para os meninos não é um bordado, é uma sobrevivência. E assim a gente vai levando com muito prazer. Então, Maria Arte Ofício nasce com esse pé, e é no qual ele se apoia, num tripé, no Maria Arte Ofício, que faz a divulgação, pesquisa, preservação, restauração do bordado. Nasce depois, eu quase concomitantemente, nasce o grupo Meninas do Cafezal. Foi quando eu comecei a pensar, aquilo que você colocou muito bem, quando se começa a pensar, eu pensei, Minas
é aquela terra de mulheres prendadas, que o bordado serviu à igreja e ao poder, e que tinha uma mão de obra fabulosa, Lígia Matos, Gisele Nefa, bordadeiras fenomenais. E eu perguntei, onde que andam essas bordadeiras, ou as filhas dessas bordadeiras? Então, essa pergunta, onde estão essas bordadeiras e as filhas dessas bordadeiras, onde elas estão, nascia ali o Grupo Meninas do Cafezal. O Cafezal é uma favela, um conglomerado, e essas meninas toda quinta-feira, eu convidei uma que trouxe outra, no fim elas eram 80, e hoje elas são uma cooperativa independente que me tem como a mera assessora. Né? A cooperativa do Meninas do Cafezal tem principalmente uma característica que é a qualidade. Né? As meninas do Cafezal, elas descem na quinta-feira, quando elas descem, vocês imaginam o que é descer de uma favela até um salão da igreja, onde eles nos emprestam esse salão. Lá elas trabalhavam, e tem casos interessantíssimos, que não sei se daria tempo da gente contar alguns, mas são coisas fabulosas. Né? Eu me lembro que elas ficavam aflitas nas férias, porque não teriam que bordar. Então, a gente cortava os quadradinhos de lona, de brim, e dava para elas a liberdade delas pegarem a linha que elas quisessem, levassem e bordassem a vida. Então, elas começaram a bordar, cada uma bordava uma coisa, e uma delas bordou um livro aberto, com uma rosa, e disse assim, meu desejo é que minha filha volte. E a história dessa mulher era que, numa das enchentes, um deslizamento, a filha se foi. Né? E aí elas contavam sonhos, e muitos daqueles sonhos que estão ali retratados hoje são realidade. Houve uma vez um incêndio no Maria Arte Ofício e essa colcha começou a queimar. Eu me lembro com emoção que, rapidamente, eu vi as meninas do Cafezal ali, catando as coisas que era possível salvar. Essa colcha, ela queimou, mas alguns quadros ficaram e estão hoje acervo delas. Bom, esse é o segundo tripé. O terceiro tripé é o acervo, o Memorial do Bordado Maria Arte Ofício, que consta de peças, documentos, instrumentais, registros. E, para dar uma notícia para vocês, houve agora uma exposição que chamava Bordadas Memórias de Sutis Lembranças, que foi feita no Centro de Referência da Moda em Belo Horizonte, em que se mostrou essas bordadas memórias, eram as camisolas de dormir, as camisolas das noivas, camisola de seda pura com a renda. E falando em renda, ontem a dona Nereida, não é? Falou aqui que ela se lembrava da camisola aplicada com renda. E ficou assim na dúvida qual era o nome da renda. E parece que ninguém na hora se lembrou do nome da renda. E isso preocupa a gente, porque isso é perda da memória do bordado. Não é? Aí eu fiquei assim, Racine, a renda é Racine. Né? A renda Racine, a renda valenciana, para trabalhar a roupa de criança, isso vocês todas já sabem, mas essa coisa da memória que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o tempo é cruel. Né? O tempo, ele devora as memórias. Não é? É preciso fazer esse registro. Eu acho que é esse o meu sonho, é o dali, de mais várias pessoas que cuidam de acervo, para que a gente guarde isso. A memória guardada na gaveta, aquele paninho que a vovó fez, que tem uma carga emocional muito grande, ele é uma memória individual, pessoal. Quando eu retiro isso e faço uma entrega num acervo, eu estou tornando aquela memória pessoal, eu estou tornando aquilo como um documento de história. E nós só podemos desenhar a história do bordado se nós todas tivermos esse desprendimento, né, de colocar a sua memória individual a favor da memória coletiva. Isso é que emociona e tem assim, exemplos vários dessa doação. Uma das doações que mais me emocionou, eu vou mostrar para vocês agora, foram duas irmãs que chegaram a Maria Arte Ofício e disseram assim, Maria, eu queria registrar, isso acontece muito, eu quero registrar a existência da minha mãe, porque, gente, todas nós, inclusive o secretário de Cultura, o senhor Ney Carrasco, começou a fala dele ontem dizendo, eu tenho, e emocionada, ele disse, eu tenho a toalha da minha mãe, que a minha mãe bordou, não foi? Ele não disse uma toalha, ele disse a toalha que minha mãe bordou. Aquilo para ele é um documento familiar. Se essa toalha da mãe dele amanhã for para o acervo da Lia ou de quem for, vai estar lá a mãe dele fazendo parte da história
dona fulana de tal, mãe de tal, bordado em tal. Isso é importantíssimo, essa documentação. Essas duas filhas chegaram e disseram isso para mim. Falaram, olha, eu gostaria de contar a história da minha mãe. Então, elas me entregaram, contaram, mas me entregaram uma carta. E a carta eu não vou ler para vocês, mas está aqui depois, se vocês quiserem. Elas disseram para mim contar a história da mãe. E ela diz para nós, essa se chamava Rosângela, né, que é a filha, ela conta para nós que a mãe era uma bordadeira de primeira linha. E a mãe bordou a vida inteira, bordou enxoval, como nós todas, bordado de um enxoval para casar, um enxoval para batizar, festa de 15 anos, etc, etc. Mas essa mãe um dia começou a perder-se de si mesma. Minha mãe começou a perder-se de si mesma. E naquela época não havia assim, tantos recursos para o Alzheimer, e uma filha resolveu que daria, poxa, uma agulha, uma linha e um pano. O pai foi contra, mas ela deu, e a mãe bordou. Esse registro do bordado em nós está no nosso DNA. Pode descobrir o bordado com 5, com 6, com 7, com 26 anos, mas ele está em nós. Quando uma menina colocou aqui que a gente está ligado pelo cordão umbilical, eu vou ainda um pouquinho mais na frente. No cordão umbilical, mas a gente é costurada após o parto. Então, toda essa nossa ligação da mulher, a linha, o fio, não tem quem destrua isso. Bom, ela levou, então, o último pano que a mãe bordou, que é esse aqui, Rosângela é o nome da filha. Quando a mãe começou a bordar, elas imediatamente começaram a providenciar panos de prato para a mãe fazer. E este aqui, o bordado de qualidade da mãe. Então, a história dessa senhora ficaria guardada na gaveta e a gente não poderia nem estar discutindo isso agora. A história dela é a história nossa. Nós somos únicas, mas nós nos reconhecemos no todo. Nós temos que preocupar com essa história da memória. É emocionante a gente atravessar aquele corredor e lembrar do Guimarães Rosa, quando ele fala assim, Minas é única, mas elas são muitas, mas ela é muitas. Aqui a gente vê que o Brasil é um só. Mas quantas linhas se cruzaram ali? Acre, Chile, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Maceió, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, que confusão. Todas as linhas se cruzando e a gente se entendendo. E a gente vê que os pontos são os mesmos. Não existe novidade em ponto, foi muito bem falado isso. A maneira de colocar o ponto é que faz a característica do bordado. Nós vimos o bordado é sempre o mesmo, e aí eu vou contar um casinho para vocês, e por favor me avise se eu tenho que parar. Uma vez uma prefeitura de uma cidade, São Francisco do Bação, pediu que a gente recebesse lá um grupo de mulheres, porque eles estavam interessados em fazer um trabalho com elas. E elas chegaram lá, se sentaram em volta da mesa, e, sem mais nem porquê, uma moça rural, uma mulher rural, ela disse para mim assim, mas a senhora sabe o bordado de Silaus? Alguém sabe o bordado de Silaus? Ótimo. Pois é. E eu não sabia. Você sabe bordado de Silaus? Aí eu fiquei naquele aperto, poxa, ponto de cruz, ponto isso, ponto aquilo, né? Palestrina, etc., mas Silaus. Eu falei, você me desculpa, eu não sei, mas eu te agradeço porque eu vou anotar e eu vou procurar. Realmente eu entrei na internet, a nossa santa internet, e eu consegui descobrir Silaus, uma ilha paradisíaca, belíssima, mas de bordado nada. De repente, num deles falava museu. Eu bati nele, pesquisei, vi que tinha um livro que alguém tinha escrito sobre o bordado de Silaus. Mas não tinha lá, não tinha jeito. Eu entrei, então, num site da AB Books, que é um site de livros usados na Europa, e eles me informaram, olha, tem um livro dele, tem um livro desse na Suécia.
Então, eu escrevi para lá, e o livro de Silaus, na Suécia, chega no Brasil para eu atender Santo Antônio do Bação. Então, essa linha, né, gente, que nos liga, não adianta, ela não vai arrebentar nunca. Mas a gente não pode deixar, que já foi falado, não podemos deixar perder esta linha que nos liga. Tá bom? Meu tempo está esgotado. Depois, não sei se agora ou daqui a pouco, tem uma coisa mínima para passar. É possível? Por favor. O que vocês vão ver agora é Maria Arte Ofício, o que a gente faz, e eu, nesse momento, quero agradecer as alunas, porque elas trabalham com serviço de pesquisa também. Todo ano a gente desenvolve... Dá para separar só um pouquinho? Todo ano as alunas desenvolvem um compromisso que elas têm com Maria Arte Ofício, elas desenvolvem uma pesquisa. Esse ano foram desenvolvidas 4 pesquisas. Uma delas sempre homenageando, todas têm uma razão de ser. Esse ano, elas trabalharam homenageando e registrando, como já foi registrada a família Dumont. Elas registraram, uma das turmas escolheu tomar Maria, a Virgem Maria, como uma mulher que, embora divina, foi também humana. Ela tinha casa para arrumar, São José para cuidar. Então, foi escolhido, buscado as imagens da iconografia que tivesse Maria junto com a família. E elas bordaram essas representações gráficas de Maria. E aí vocês vão ver ali só um pouquinho, mas isso é tudo parte do acervo, é a colaboração delas. Todo ano fazem 4, vocês multipliquem isso aí e vê que tem um bom número já. A outra turma pesquisou um bordado, que eu não sei se vocês têm esse conhecimento, é um bordado de Portugal, da região de Terra de Sousa. Portugal é um exemplo de registro dos bordados, toda a certificação, que dá inveja, não é? Esse bordado branco no branco, com toda a característica, isso tudo muito sério, gente. Isso aqui é baseado no livro que o Conselho de Figueiras mandou para nós. Os pontos que estão aqui, a maneira que foram feitos, nós podemos desaparecer que isso aqui registra essa história deles. O outro foi homenageando o grupo de Brasília, que trabalhou na Chita, um grupo chamado Bordeando, parece. Parece não, Pode, por favor. Bordelando, esse grupo de Brasília, se tiver alguém aqui, eu parabenizo. Fizeram uma ótima publicação. Você é de Brasília? Leva nossos parabéns. E essa é uma homenagem a vocês. A vocês, a este grupo, por favor. Esse grupo, essa é uma homenagem a vocês e o registro da existência de vocês. E o desprendimento das alunas é bem grande, porque eles têm um envolvimento de tempo, não é? Aqui foi uma outra turma que pesquisou um bordado mais contemporâneo, um bordado inglês, que é o Indy. Né? É um bordado, vocês devem também conhecer, um bordado que é feito em quadradinhos de 2,5 cm. Aqui a gente achou que podia dar uma ajudinha para a aluna e foi de 5 centímetros. Né? Mas está registrado a existência desse tipo de bordado. Uma vez por ano, Maria Arte Ofício abre as portas para o público e a casa toda se transforma num bordado. Vocês vão ver ali também um pouquinho. Aqui, e o último deles, é uma pesquisa sobre... Foram 4 pesquisas, então. Nossa Senhora, Portugal, o Inche, e a gente sempre faz um link com a pintura. Então, foi pintado os quadros de Monet. Foram rebordados alguns quadros de Monet. Aqui também é muito lindo. É uma pesquisa sobre os lenços dos namorados, que é uma tradição portuguesa. As alunas entenderam que poderia ser... como que uma mulher do século XX, XXI, faria o lencinho dos namorados. Então, é muito interessante que os maridos interferiram. Tem uma aí que fala assim, quando vieste da festa, estava alegre, animada, cansada, mas fica a pergunta, foi da festa ou foi... né? Aí o outro diz assim, o marido que interfere, fala assim, mais ou menos, que eu não vou saber de cor, mas era quando... sei que dizem... que existem apenas rosas de 4 cores apenas, mas ao ver-te também vejo, Lucy, que era o nome da esposa, que existe uma rosa morena. Então, ele interferiu, como vocês sabem, tem sempre um versinho que remonta a isso. Bom, meus agradecimentos, obrigada, gostaria que o tempo fosse enorme. Parabéns.
Muito obrigada. Ao final da mesa, a gente vai ter um tempinho para fazer um pequeno debate, conversar, enfim. Ah, está passando ali. É uma casa tombada pelo patrimônio, uma casa de 2 andares. Tem uma pequena lojinha, vocês vão ver uma produção que foi feita por uma feira de Portugal, que é o Bordado de Portugal. E tem o trabalho das meninas do Cafezal também, numa sala. Tem uma musiquinha. Aí uma sala de aula. O diferencial é que cada aluna faz aquilo que ela recebe orientação para fazer aquilo que ela deseja. Isso aí é um trabalhando exatamente a Terra de Souza. Havia um som, mas parece que não está funcionando. Esse aí, o bordado de Guimarães. Todos esses trabalhos são mostrados na exposição anual, que esse ano foi feito no dia 19 de setembro. Quanto à pesquisa, a gente busca a peça no acervo para fundamentar a pesquisa, que é o caso desse aí. Essa turma bordou esse romance que existiu entre Guinhar e Amalita. O acervo, como a Lia colocou, o bordado está, infelizmente, todo em malas, em espaço ainda reduzido. O nosso desejo é realmente instituir o memorial. A área de arte ofício é um espaço destinado ao estudo, à pesquisa, à preservação, à conservação da história do bordado. É um espaço de referência desse estudo. É um espaço que mantém cursos, que mantém estudos e que forma um acervo visando guardar a memória, porque é com memória que se faz história. A pesquisa sobre a Margarete Mir, em que pegou-se a aquarela dela, transformou em risco de bordado e foi bordado. 30 anos de mercado, e foi, nesse tempo se constituiu esse espaço de referência e de guarda todo esse material que precisa ser conservado. Essa é a nossa missão, esse é o objetivo do Maria de Ofício.
Bom, eu passo então a palavra para a professora Thaís Fernanda Brito, que vai nos falar sobre por que comprar bordados, consumo de bordados e performance de bordadeiras em feiras de artesanato e design. Bem, bom dia a todas e alguns todos também. Antes de eu começar a apresentar, acho que era agosto, mais ou menos assim, eu vi, possivelmente foi na página da Paula, a propaganda, obrigada, a propaganda de que teria um evento aqui. E eu fiquei atazanada, assim, nossa, eu preciso ir, eu preciso dar um jeito, fazer alguma coisa. Comecei na hora a contar as aulas, ver se eu ia ter aula nesse dia. Fiquei assim, meio ensandecida. Passaram algumas horas, eu entro no e-mail, Terezinha me convidando para participar e contar sobre esse texto que eu escrevi. Eu chorei largado. Não é a primeira vez que eu falo sobre bordado, não é a primeira vez que eu falo, mas eu chorava assim de não conseguir me conter. Agora, se eu tivesse a ideia do que eu iria viver ontem e hoje, estava chorando até agora. Ainda bem que foi contido. Então, antes de qualquer coisa, bem à moda do recôncavo da Bahia, eu queria pedir licença, queria agradecer muito o convite, mas não só o convite, eu queria agradecer muito os abraços, os sorrisos, as histórias que eu ouvi. Isso, com certeza, essa experiência desses 2 dias tão bordadas, cravadas na minha alma, e não vejo a hora de chegar o ano que vem. Tá? Bem, você pode ir passando assim. Eu vou contar um pouquinho, bem rapidinho, assim, de como eu cheguei até a minha pesquisa, para poder chegar até as feiras. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar os slides para vocês. Eu não sei como que Terezinha ou Jefferson dão um jeito de mandar para vocês, mas vai ter jeito, não se preocupe. Bem, Caicó, no Rio Grande do Norte, ela é conhecida como a terra dos bordados. Caicó não significava absolutamente nada para mim há uns 10 anos atrás. Eu saí de férias, fui para Fortaleza, e, como qualquer turista, me enfiei no mercado modelo de Fortaleza. E não sei quantos de vocês conhecem lá, ele tem a forma de um suposto shopping, mas ele é uma feira mesmo, né? E aí, andando de um lugar a outro, contando meu dinheiro, imaginando o que eu ia comprar, eu entrei num desses estandes, dessas lojinhas, e tinha vários bordados, muito bordado em Richelieu, muita renda, e tinha um grupo de bordado que era colorido, que, obviamente, me chamou a atenção porque era colorido. Aí eu perguntei para o dono daquele estande: de onde você trabalha? Isso daí, se fosse você, comprava. É mesmo, por quê? E quem borda estão as velhinhas caquéticas, tudo cega, não dura 4 anos, mas... Não mostra esse não, deixa lá ainda. Não dura, é melhor você comprar logo. É claro que eu comprei, né? Eu saí de Fortaleza, no dia seguinte fui para Natal. Quando eu cheguei em Natal, eu vi esse bordado de Caicó em tudo quanto era lugar. Queria matar aquele homem, né? Mas tudo bem, eu comprei o bordado de um mundo de velhinhas que estão cegas, né? E voltei, fiz sucesso com o bordado, deixei as toalhinhas lá no banheiro, todo mundo gostou, dei de presente para as tias, né? Aí passou mais ou menos uns 2 meses. E, na época, eu estava começando a pensar em fazer o doutorado. E, em virtude de um trabalho de mestrado anterior, que eu pesquisei as mulheres portadoras do câncer de mama e as histórias que ela conta, tinha algumas mulheres que bordavam, que pintavam. Então, eu não queria mais trabalhar com a doença, só queria trabalhar com luxo e com riqueza, mas eu queria continuar trabalhando com alguma arte que fosse uma arte feminina e ordinária, no sentido de que qualquer um pode começar a fazer. Bem, nesse período, tinha aquele programa que passava antes do Fantástico, chamava Gente que Faz, que acho que o Banco do Brasil, e aí teve uma reportagem sobre as meninas de Caicó.
E era lindo, né? Muito bem narrado, tinha uma música emocionante de fundo. E no final, a cena final, era aquela mulherada andando pelas ruas de Caicó. Caicó bonitinha, que só andando pelas ruas de Caicó, dominando o mundo com bordado. Eu falei, nossa, é isso que eu quero na minha vida. Né? Elas são velhinhas, são ceguinhas, mas elas conseguem mudar o mundo. A louca aqui, acho que o bordado e loucura está muito próximo. A louca entrou na hora na internet, comprou uma passagem para o Rio Grande do Norte. No dia seguinte, eu peguei o telefone, liguei e falei, estou chegando aí. Mais ou menos uns 15 dias eu estava lá. E quando eu cheguei, era uma reunião da associação. E, para minha surpresa, as velhas, não eram velhas, nem cegas, mas elas estavam discutindo sobre se elas iriam ou não usar o CorelDRAW para os desenhos. Meu mundo caiu. Peraí, vocês não eram velhos outro dia? Agora estão... E aí eu me dei conta que elas estavam inseridas numa rede de questões, dúvidas de produção, que era a rede de qualquer universo do trabalho. O uso da tecnologia, como comercializar, como se colocar na sociedade, com quem conversar bem. Falei assim, encontrei essas musas da minha vida e eu vou atrás delas. Ali vocês vão ver... Eu não sei quantos de vocês conhecem o Rio Grande do Norte, já tinham reparado que era um elefantinho. Então, Caicó fica aqui na patinha. Está aqui, ó. É nessa patinha aqui. Então, Natal está aqui. Caicó está a mais ou menos 360 quilômetros de carro, dá umas 4 horas de ônibus, depende. Se você tiver sorte, algumas 6 horas, mais ou menos, chega lá, porque ele vai parando, tudo, né? Então, eu fui para o sertão, eu nunca tinha pisado no território sertanejo. O sertão, para mim, ele era o que estava na novela das 8, da Globo, tinha aquele sotaque, era daquele jeito. Bem, então, e, claro, as referências de miséria, da desgraça, da falta d'água, da infertilidade, das pedras, de um lugar onde não se produzia nada. Agora pode mudar para mim. De repente, eu me encontro com isso. Peraí, como que um lugar cheio de imagem, de ausência, de carência, de miséria, de fome, de sede, me revelam bordados que são totalmente férteis, né? Esbanjadores de luz, esbanjadores de beleza. Essa é uma rede que eu sou apaixonada. Até hoje eu não me perdoo por não ter comprado essa rede. Então, eu tinha aí essas duas questões que me intrigavam. Bem, primeiro, era um certo relato de um lugar e, depois, um produto, uma cultura material que desmentia aquele relato. Eu vou dar uma perspectiva do meu trabalho. Na verdade, eu acho que não desmente. Hoje em dia, no meu primeiro capítulo da tese, eu vou discutir essa interpretação do espaço pelos homens e pelas mulheres, numa complementariedade. Na verdade, eu acho que esses jardins que são feitos dentro das casas são uma leitura feminina do espaço e do papel das mulheres, de como que as mulheres se colocam na construção de um determinado território, que filtro que elas vão promover, que filtro que elas vão construir a sua casa. Vocês vão reparar que eu fui misturando os bordados de Caicó com alguns bordados de vocês que estão aqui, alguns bordados desses. Até porque o bordado é uma comunicação, e as meninas de Caicó o tempo inteiro se colocam nesse papel de comunicadoras, né? Bem, pode passar. Aqui está um trabalho que vocês conhecem bem, que é das meninas da Terezinha. E 2 frases eu resolvi destacar para a gente pensar sobre as meninas de Caicó. Antes de falar sobre elas, eu fiz os slides no domingo, em casa. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi muitas vezes as mesmas frases. Então, eu acho que nós estamos aí muito afinadas. Bem, primeiro, a frase "as mulheres sempre bordaram" começava toda e qualquer história. Como você acabou de falar, como várias disseram. Então, o bordado, eu entendi que era uma tarefa feminina, disciplinadora do corpo e da mente. Talvez por isso a gente vê efeitos terapêuticos tão cirúrgicos quando você inclui o bordado, porque você organiza, disciplina. O corpo também. Ontem nós vimos o desenho lindo da quilteira, quem me lembra meio direito, à tarde, que apresentou então, o corpo, o hirto, a forma de olhar,
A Paula contou as mãos que têm que ser lavadas para poder bordar, então tem toda essa disciplina. Ela envolve um aprendizado, não apenas dos pontos, mas um aprendizado do que é ser uma bordadeira. Tem uma história muito bonitinha na tese de uma menininha que estava aprendendo a bordar, e a mãe dizendo o tempo inteiro, não, bordado é coisa que se passa de mãe para filha, de mãe para filha, e eu tinha certeza que era a mãe que estava ensinando. Aí eu fui perguntar para a menina onde é que ela estava aprendendo a bordar, ela falou, lá na igreja. Eu falei, olha, estão mentindo para mim de novo. Né? E aí que eu me toquei que, realmente, quem ensinava a ser bordadeira é a família, naquela família. Pode ser a vizinha, pode ser a outra amiga, não importa. Os pontos você pode aprender na internet, mas o ser bordadeira é uma outra conversa, né? Então, mas você também tem que ter um domínio de técnicas e de repertórios estéticos e, fundamentalmente, criação de vínculos. Não existe bordado, pelo menos para aquelas meninas, e pelo que eu desconfio aqui também, sem criação de vínculos. É o vínculo com o próprio bordado, é o vínculo com o tecido, é o vínculo com a agulha. Eu estou com a Paula de cabo a rabo. É o vínculo com o lugar aonde se borda, com a cadeira, com a janela aonde se borda. É o vínculo com as outras bordadeiras, é o vínculo com o cliente, é o vínculo com a avó que tinha algum bordado que estava escondido na gaveta até você descobrir. Depois, a segunda frase que eu ouvia sem parar era bordar era parte da vida. E aí, lembrando de novo a palestra anterior, ela é parte dos projetos coloniais, ela é parte da educação e socialização feminina, é parte de um projeto político no Brasil, com as escolas que vão treinar os profissionais, com a escola nova dos anos 20, 30, 40. Ela é uma atividade doméstica que se converte em atividade econômica, ela é comércio, que nós vamos tratar daqui a pouco, e ela é patrimonialização também, que aí é um outro drama, que eu não vou falar hoje, prometo, não quero nem saber de patrimônio. Bem, pode mudar, por favor. Essa foto que vocês vão ver tem a mão de Iracema, eu espero que ela esteja me vendo pela internet, tem a mão de Iracema, que é uma grande parceira desse trabalho. O capítulo 2 da minha tese ela só aconteceu por conta delas, porque eu fiz o seguinte, como eu não sou bordadeira, eu fui vendo os pontos todos e pedi, montei uns slides, chamei as bordadeiras, montei uma reunião e pedi para elas me corrigirem se estava errado. E aí elas corrigiram, óbvio, a gente reescreveu esse capítulo 2, que deveria não só ter meu nome, mas o nome de todas elas. Né? Então, essa foto ela vai mostrando... É a mesma técnica que ela usou para essa saia aqui. Essa saia foi feita para uma outra pessoa, mas eu roubei. É minha. Mas essa blusa não foi feita para mim. Que ela vai misturando as rendas da região da Paraíba, ela desordena a função das rendas. Então, isso daqui seria um entremeio, aqui ela muda a função, e depois foi fazendo o richelieu como um diálogo, como uma conversa com essas rendas. Então, é um trabalho muito dela, onde ela vai usando tanto a conversa com as rendeiras, como o jeito de se bordar de caicó, a partir de um trabalho bem autoral. Né? Mas, obviamente, tem ali um aprendizado. Então, o jeito que você desenha, como que você coloca no papel, o tipo dos pontos, elas bordam lá. Tem algumas bordadeiras que bordam à mão, mas a grande maioria borda naquelas máquinas de pedal, na Singer, que tem um lugar na casa, destaque mesmo. Eu coloquei ali coletivamente anônimo, entre aspas, porque parece que o bordado é coletivamente anônimo, mas eu vou discutir o tempo inteiro que ele não é nem tão coletivo. Quer dizer, ele é coletivo, mas ele não é homogêneo de forma alguma, e também esse anonimato, não sei até que ponto ele vai, mas a gente pode conversar isso em outra situação. Ele envolve relações pessoais, como eu falei para vocês, e ele é parte do circuito da dádiva. Essa é uma outra, é um texto, um tema muito caro para a antropologia, pode mudar. É um tema muito caro na antropologia, que é a lógica da dádiva, onde as coisas elas vão circulando, e quando elas circulam, elas têm uma alma, elas têm algo daquele, não aquele apenas daquele quem produziu, mas daquele também por quem circulou. Então, por exemplo, eu posso não bordar, mas se eu pedir para a Maria bordar algo para mim, para eu dar para ela, então a gente já tem aqui uma troca importante. Tem outros detalhes aí, mas eu preciso que vocês entendam isso.
retomando um pouco o que Maria disse, né? O bordado, ele é a toalha, não é uma toalha. Ele tem a história por trás deles. Você vai fazer para alguém, usar em situação específica, ou reusar numa outra situação, e por aí vai. Só que, às vezes, o bordado se torna uma mercadoria. E eu fui atrás das meninas, acompanhando as feiras, para entender como que esse bordado é pensado como mercadoria. Porque eu queria saber, eu sei quando uma saia é feita para mim, mas e quando é feito um bordadinho desses para feira de turismo? Será que ele muda a lógica da dádiva ou ele continua sendo, ai, meu Deus do céu, uma mercadoria? Rasga esse papel, pula isso, de conversa besta. Bem, então a primeira coisa que eu percebi, pode passar esse e o próximo. Aí deixa a teoria para lá, pode passar esse. Que as feiras, elas são lugares de performance e de suspensão do cotidiano. Então, elas se preparam para as feiras e elas vão lá. Eu vou ter que ficar mais 3 minutos. Tá? E elas vão lá, pensa na performance como atrizes. Tá? Então, para cada feira que elas vão, para cada espetáculo que elas vão estrear, para cada papel que elas vão realizar, é um repertório de palavras e repertório de material, de bordados, que elas vão destacar, tá certo? Eu estudei, pode passar 3 feiras, na verdade eu estudei 4 feiras, mas eu vou falar só de 3 aqui, que a primeira foi a São Paulo Gift Fair, que muitas de vocês conhecem, chiquitíssima. A segunda é a Fiat, está invertida, é a Fiat, que é a feira de artesanato que acontece em Natal. Então, a primeira Gift Fair, vocês sabem, é uma feira de lojistas. É uma feira de lojista chique, rico. Custa caro as coisas, é um determinado público, tem um discurso. A segunda, que é a Fiat, é uma feira para turista, que acontece nas dunas, perto das dunas, o pessoal fica o dia inteiro na praia, depois vai na feirinha. E a última é uma chama Famuse, que é a feira que acontece em Caicó por conta dos festejos de Santana. Então, essas outras 2, elas saem, e essa terceira, as pessoas vêm até elas. E a outra que eu estudei foi a de Lisboa, que é um outro mundo, né? Por favor, pode passar. Anterior. O que eu percebi que existe logo de saída? Claro, elas vão expor e comercializar os bordados, mas que antes das feiras, como momentos de performance, momentos que antecedem as performances, são marcados por momentos de confronto, ruídos de comunicação e conflitos, ou seja, elas brigam mesmo. E brigam por questões que são importantes. Por exemplo, boa parte, quando elas saem, principalmente, elas saem com o incentivo do Sebrae. Então, a lógica das peças que vão ser escolhidas é a lógica do Sebrae. Então, quem vai expor, o que vai expor, como vai expor, passa previamente por um julgamento. Só isso já é motivo para muita briga. Outra coisa, mesmo quando a feira acontece dentro da cidade, que, em princípio, todas podem participar, desde que paguem um valor que não é muito alto para participar da feira, os lugares onde os estandes vão ser ocupados também é um motivo de muito conflito. E aí tudo se confunde, né? O que é fundamental é que dessas 3 feiras, elas vão como mediadoras da terra, mediadoras de Caicó. Elas assumem o papel de embaixadoras. Só que, claro, se eu for falar com o presidente dos Estados Unidos, eu, como embaixadora, falaria de um jeito, de Cuba de outro, da Argentina de outro. É a mesma lógica que acontece quando elas estão com esses bordados, né? Então, quando elas se comunicam com o mundo exterior, tem a seleção das feiras, uma relação entre sujeitos, uma adequação de discurso, mas 2 coisas aparecem com muita clareza e permanência. A ideia de autenticidade e de identidade e o bordado como uma herança. Pode passar. Bem, vamos passar esse, que eu falei já. Essa é a Gift, uma foto que eu peguei da internet desse ano. Pode passar de novo. A Fiat, que é essa feira onde surge a ideia de que elas são o cartão de visitas do Seridó, está lá no 3º ponto, onde o bordado ele é um bem cultural e onde é um lugar onde se divulga os bordados e faz acordo político. Mas é um bordado diferente do primeiro bordado da Fiat.
da Gift. Na Gift o discurso é cambraia, é chique, você vai poder usar na sua mesa, no jantar, papapá. Esse não. Como tem artesão do estado todo, o que elas vão dizer, olha, esse é o bordado do sertanejo que é um forte, de uma mulher que nunca desiste. Então, reparem como muda o discurso, muda essa agência delas, e os bordados também têm uma agência em relação a esse discurso. Então, pode passar, esse é um estande da Fiarte, pode passar de novo. E a última feira, que é a FAMUSE, que acontece, como eu disse, nessa festa, ela é povoada, porque eles chamam dos seridoenses ausentes, o pessoal que mora fora da cidade, que trabalha fora e que vem para essa festa, que é uma festa da família. Essa festa, você vende o bordado a partir desse discurso de identidade e da herança. Então, obviamente, tem muita confraternização, muita socialização, mas muito confronto e competição. Elas passam mais tempo, pode passar. Ao invés de vender o bordado, elas passam olhando o bordado das outras. E também lembrando, tentando adivinhar quem ensinou tal ponto para quem. Né, puxando todos esses fios. Por fim, olha só 3 minutos. Os apontamentos finais. Né? As feiras, elas são territórios de disputas e também são territórios de acordos. Elas se diferem, talvez, nos discursos, mas o bordado não vira só uma mercadoria. Ele continua repleto de histórias, discursos, intenções. E o que é mais legal de tudo, que eu acho, as feiras, elas revelam o olhar engajado dessas artesãs, que são vistas como mulherzinha, é tudo mulherão, como vocês estão vendo aqui. Ontem eu vi uma plenária à tarde, que era um movimento feminista encarnado em linha. Então, quer dizer, não tem mulherzinha, não, o negócio aqui é bruto. Né? E é um olhar absurdamente engajado, delas por elas, delas pelos bordados, delas pela terra e delas por um lugar no mundo que não é qualquer lugar no mundo. Por fim, aqui está a bibliografia, que depois vocês podem pegar também. E o meu agradecimento infinito por vocês terem me deixado conversar com vocês. Obrigada. Bom, obrigada, então, Thaís. Para a gente finalizar, então, né, essas belas falas que a gente está tendo aqui, eu vou passar a palavra para Maria de Fátima Alves de Oliveira Coelho, que vai falar sobre memória afetiva e bordado. Muito obrigada. Gente, eu vou tentar fazer o mais rápido possível para não passar muito do tempo. Mas eu vou me apresentar. Eu fui convidada pela Tereza, é o resgate da memória afetiva. E quem me conhece sabe que eu não estou aguentando ficar parada. Então, vocês vão me dar licença que eu vou caminhar. Tá? Meu nome é Fátima Coelho e eu estou aqui para fazer o resgate da memória afetiva. E a resgate, pode passar, por favor, eu, como toda mulher da minha geração, eu fiz 57 anos, agora dia 7 de novembro, eu nasci de uma família de bordadeiras, minha mãe era bordadeira, minha avó é bordadeira, minhas tias, e desde pequena eu fui apaixonada por esse bordado. Só que eu só de olhar, eu já sabia de quem que era cada bordado. E quem me conhece, sabe que eu sou assim até hoje, né? Só de bater o olho, eu sei de quem que é o bordado. Pode ser o mesmo risco, mas cada um tem um bordado. Ali está minha mãe, a criatura com 1 mês de idade, minha tia, Maninha, meu irmão e minha tia Artêmia, que foi uma pessoa muito especial para mim. Então, eu trabalhava como menina da minha geração, bordado era coisa de velho. E eu não bordava. Eu fiz pedagogia, formei, casei, tive filhos, os mais velhos, Lívia e Dácio. Aí, os vestidos da Lívia, todos bordados, meu enxoval bordado, meu vestido de noiva bordado pela minha família, só pela tia Maninha, que já tinha morrido no acidente em 1970. Eu casei em 87.
Aí, um belo dia, eu vivia no consultório, trabalhava várias horas por dia. Um belo dia, o destino me pegou uma peça. Eu adoeci, não podia trabalhar, e tive que ficar em casa. E meus filhos estavam na adolescência. Aí, minha mãe morava no andar de cima do meu prédio, onde até ainda hoje mora, e eu morava no apartamento de baixo, casei com o vizinho de baixo, tá? Namorei gregos e troianos, de Niceia crioulo, e casei com o vizinho de baixo. Aí, eu estava sentada, minha tia, essa Artêmia, ela virou e falou assim, dá para você pegar um serviço que tem uma moça que ela está querendo alguns bordados, eu não posso pegar. E eu fui para a tia, no primeiro momento, não sei bordar, já mexi, apesar de sempre mexer com arte. Eu falei, não quero não. Ela falou, eu resolvi aceitar o convite, bordei os paninhos, e dos paninhos que eram 50, viraram 150, e uma amizade muito grande com a Rejane. Aí, a Rejane ficou em cima de mim, que precisava, que eu tinha que dar aula de bordado, onde ela fazia patchwork. Falei, primeiro momento, Fátima Coelho, recusei. Depois, de tanto ela insistir, eu resolvi, quer saber de uma coisa? Vou, marca. Na data marcada, eu falei, falei com a auxiliadora, dona do espaço, na época, monta a turma que eu vou. Um belo dia, ela virou, Fátima, tem uma moça que está ligando, a gente não consegue montar a turma. Dá? Dá. Ninguém conhecia tal moça. Ela descobriu o bordado, porque viu o site do clube, e aí abriu a turma. Chego lá, encontro com essa linda criatura, uma moça alta, morena, linda, com uma touquinha de crochê. Ela estava fazendo químio e rádio. E foi a minha primeira aluna de bordado. Depois dela, chegaram a Neuzinha, que eu não sei onde é que está. Neuzinha ali, tá? Depois veio Neuzinha, Rosângela, Rosalina e muitas outras. Aí eu aprendi muito com essas mulheres. Gente, desculpa se chorar, porque eu sou chorona. E, tá, desde que eu cheguei aqui que eu estou chorando, tá? Grandes exemplos, grandes mulheres guerreiras. Marlete Correia e uma delas também, Neuzinha Fonseca, que está aqui. Pode passar, por favor? Aí a minha família, meu marido, Ito, minha filha, Mel, minha filha mais velha, Lívia, e meu filho, Dácio. Aí eu achei que eu tinha que fazer mais alguma coisa pelos outros. Comecei a trabalhar. Minha filha foi primeiro na instituição. Minha filha hoje tem 26 anos, e meu filho 24, e a minha caçula, sábado, faz 15. Aí meu marido, nós fomos trabalhar como voluntários nessa instituição. E, nessa instituição, logo, eu me apaixonei por uma menininha. Essa instituição atende crianças, a maior parte abandonada pelos pais, carentes, com paralisia cerebral. Aí, eu me apaixonei por essa criança. Ela tinha mãe biológica viva? Tá. Aí, um belo dia, a assistente social virou para mim e falou assim, isso depois de 4 anos que eu estava lá, perturbando tudo. Fátima, se eu quero. Ela falou, não terminei de falar. Eu falei, eu quero. Daí, foram 9 meses, uma gestação, para minha pequena Mel ir para minha casa. E, desde janeiro de 2007, que a minha pequena Mel, Vitória Melissa de Oliveira Coelho, é da família Coelho. E aí, eu criei o projeto Mel. Para quê? Para a gente ajudar as pessoas que precisam, para ajudar quem pode fazer alguma coisa. Então, pode passar, por favor? Como todos, Sávia, não tem como não falar
da família Dumont. Não tem como. Eu comecei a trabalhar, e nessa jornada eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas especiais. E entre elas estão essas aí. A família Dumont, eu conheci Marlete, que me levou, com o livro Matizes. E eu enchi o saco. E quem me conhece sabe que eu sou chata. E tem um amigo que fala assim, Deus sabe o que faz. Te fez com 10 centímetros a menos, porque se você tivesse 10 centímetros a mais, ninguém ia suportar. Eu tenho 1,57 m. Aí eu conheci Matizes, foi uma paixão, apaixonei pelo livro e comecei a ligar. Mandar mensagem, liguei para o endereço que tinha no Matizes, só que era do antigo apartamento da Ângela, que já tinha vendido, a moça não sei como me deu o endereço, e eu comecei a receber e-mails de uma tal Umbelina. Umbelina mesmo? É Umbelina? Vulgo Marilu. Começamos a conversar, mandar e-mail, aí, de repente, a correspondência com a Marilu parou. Aí, um belo dia, vendo o e-mail, Cris, me apressa, tá? Um belo dia, eu vi, falando na oficina em São Paulo, mandei um e-mail, e a Sávia me respondeu. Combinamos, e a partir daquele dia, daquele ano, em setembro, Belo Horizonte recebeu pela primeira vez a família Dumont, dando oficina no espaço Mafuá da Neuzinha. E a partir daí, surgiu a primeira oficina, chamou Ciranda do Bordar, e ficou durante um bom tempo assim. Aí ali começou uma amizade preciosa. Primeiro veio Sávia, Luana, que eu adotei como filha, e Paulinha. Depois vieram Maria Helena, a filha da Sávia, o Demóstenes, Marilu e Ângela. Ângela morria de raiva de mim, porque eu adotei a Luana e falava que era minha filha. Então, nós duas vivíamos brigando por causa da Luana. Aí, por último, veio a Marta. Minha irmãzinha do coração, minha paixão, minha Martita. Claro, eu conheci Dona Antônia, que é essa pessoa linda, maravilhosa, boníssima. Sem jogar confete, tá? Não tem nada. E aí, com isso, vieram as oficinas. Em cada oficina, vinha um grupo, você programava uma pessoa, e aí acontecia outra. Passa para mim, por favor. E aí, gente, eu gostaria de contar a história de todo mundo. Mas aí eu vou ficar contando, e não dava. Quem me conhece também, sabe que eu adoro passar dever de casa. Aí eu pedi, gente, escreve um pouquinho para mim, um pouquinho da sua história, um pouquinho de tudo. Aí, eu não podia começar sem falar na Neuzita. E aí eu pedi a Neuzita, e a Neuzita me mandou na quinta-feira agora. Bordar é conectar a linha ao fio na trama da vida. E eu vou assim tecendo a minha história. Neuzinha Fonseca, Projeto Mafuá. Por favor. Essa é Marlete. Hoje, Marlete está assim. Tem história, depois eu passei no impresso, eu vou passar para vocês, para a gente poder correr um pouquinho. Então, ela teve um câncer, tratou. Hoje, e vou só terminar aqui, posso dizer, sem medo de errar, que o bordado foi um dos meus salvadores. Hoje, 8 anos depois, estou fisicamente e psicologicamente curada, com menos visão para bordar. Ela teve 2 cânceres, no último ela ficou um bom tempo no CTI, e aí perdeu a visão para o bordado, tá? Com menos visão para bordar no tecido, mas com muito mais visão para continuar bordando a vida, usando as cores, outros riscos, outros cenários, outros motivos, transformando e metamorfoseando as linhas que eu recebo com a agulha que eu tenho. Marlete, funcionária pública aposentada. Por favor. Aí,
A Mércia e a Cristina, elas são ótimas. A Mércia não consegue parar quieta um minuto. Ela é pior do que eu. E o bordado acalma, por favor. A Cristina só vive com esse sorriso e ela adora bordar os poemas. Por favor, pode passar. Sueli e a Cristina e a Vanilda. Vanilda eu coloquei, Lúcia, pelo seguinte. Essa árvore, um dia ela chegou, aquela pessoa, pão, pão, queijo, queijo. Ela viu, passou uma revista, uma burda antiga, e ela viu uma árvore com algumas flores aplicadas. Eu já vi a peça, aí ela virou, será que eu consigo? É claro que não. Na semana seguinte, ela me iniciou com esse bordado, que foi parar numa exposição. Por favor. Essa é a Teia, que está aqui presente, a Amazilis. A Teia é uma pessoa muito especial, nós conhecemos na Serra do Cipó. Ela também começou com bordado a partir do sofrimento. O filho teve uma doença que terminou causando a morte. Enquanto o filho estava no hospital, ela bordava ponto de cruz. E foi bordando, o filho foi embora, as coisas aconteceram e ela começou a bordar. Um belo dia nós encontramos na Serra do Cipó e ela voltou a bordar. Aí fez a mandala, essa saia que ela rodou aí, tá? Que até pouco tempo estava interminável. Sem terminar. Aí ela é de Nova Era, que ela faz questão, tem o cartaz lá no pôster, depois a história dela toda detalhada. E aí ela começou a bordar. Em agosto eu convidei para a oficina do bordar, da bola, e ela ficou emocionada como seminário e começou a fazer. Bordou, terminou a mandala e está aqui com o trabalho. Pode passar? Aqui eu faço parte do calendário dos sonhos. Eu sou novembro desse ano, de 2014, eu sou novembro. Em novembro, eu bordei Fátima Fiandeira. E foi assim que eu conheci a Tereza. Depois aqui eu quero apresentar para vocês Vani, Marie-Thérèse, Regina Drummond, que está aqui, Selma Fabrini, Umeco, Zélia, Ilka, Rosângela Galberto, Valéria Inês, que também está aqui presente, a Neuza Perdão, porque a única foto que a gente tinha dela, que ela não gosta de tirar foto, estava muito borrada. A Ana nós não conseguimos. Essas são as pessoas, e Fátima Coelho, que estão no calendário 2014. Por favor. Aqui são duas pessoas muito especiais. Márcia Black e Nina Lígia. As duas fizeram parte do calendário até Márcia 2012 e Nina 2013. Foram embora. E eu tomei a liberdade de colocar esse e-mail. Procurando fotos, eu achei esse e-mail que ela me mandou. No fundo, a minha filha pôs uma foto de São Francisco, o último que ela bordou, e ela me mandou esse e-mail falando que estava, depois do nosso encontro, que ela ficou muito feliz e que tinha bordado São Francisco. Márcia foi embora sem terminar de bordar. Mas deixou para... Meu tempo está esgotado, gente, eu tenho que correr. Então, tá, Lígia, passando mais rapidinho. Aqui o calendário, Fátima Fiandeira e a Gralha Azul. A Gralha Azul tem uma mensagem que depois a gente passa. Correndo. Pode passar, por favor? A Andréia, por favor, pode passar? Rosângela e a Teia. E a vida é o mundo girando em torno de uma mesa de bordado. É a memória do que foi e do que se é gravado, com a arte e o amor para os filhos, netos, sobrinhos. É o encontro de muita gente amiga, ao sabor de pão de queijo e o café bem passado. Por favor. Cida Baramaia, que é essa pessoa maravilhosa que passou por momentos difíceis, que nos fez rir, chorar, e que está aqui. Com charme, pessoa, essa mulher de chapéu, que nunca perde o charme. Então,
Nós estamos sempre jogando conversa fora, criando laços. Toda segunda-feira à tarde na casa dela. Por favor. Aqui é o bordado da Eliana. Eliana Gasparini, que está ali. Ela, ano passado, perdeu o marido. E aí chegou muito... Aí eu me ofereci para ela estar aprendendo a bordar. E essas obras lindas estão aí expostas para você. Eliana, desculpa não poder falar mais. A Lucilena, ela faz parte também. Ela me pegou uma peça, eu queria voltar de costas, fazer igual a Thaís. A Lúcia, eu pedi desculpa, porque na correria faltou o livro dela, o trabalho dela e da Poucas e Boas. Era um grupo que, quem viu o livrinho dela, maravilhoso. Pode passar, por favor? Otília, que é uma pessoa maravilhosa, e criou um projeto, a partir de uma oficina, bordação, que são as mulheres de Arembepe, por favor. Aqui uma oficina que aconteceu em Jaquirana. E o universo, eu adoro tirar fotografia. No final, eu saí batendo. Aí, na hora que eu vi, Deus nos mandou uma mão em formato de nuvem. Tá? Por favor. Aqui é a bordação em Arembepe, um trabalho desenvolvido pela Lotília, que começou com a ida da Eliana e da Vivi. Por favor. Carminho e Dalva são minhas alunas e ela é dentista, super rígida, e bordou aquela mão em preto. Pode passar? Eliana, Luzia, depois eu mostro para vocês, por favor. A Vivi, que é também uma pessoa muito especial. Gente, depois tem um impresso, depois eu deixo vocês verem, tá correndo, por favor. Pode passar. Ângela, que teve o prazer de... Me dá o prazer de bordar um livro com a história de vida. E o original está aqui, quem quiser ver. Ela faz uma homenagem às mulheres da família, por favor. Celina e Virgínia. Virgínia é um exemplo de vida. Está tratando de um câncer na coluna cervical, mas nunca perde uma palavra de amor. Então, e esse é o sonho que me deu vontade de ver. Por favor. Aqui a gralha, a magia do bordado me contagiou. E eu amo tudo, mas eu amo o crazy e o stamp work. Por quê? Porque eu sou uma alma rebelde, adoro fazer bagunça. Por favor. Meus agradecimentos, principalmente à minha família, meu marido, Ailton, meu eterno namorado e companheiro de quase 30 anos, aos meus filhos, Lívia, Dácio e Mel, que sem eles eu não sei como seria minha vida, a minha tia, Alice, a tia Artêmia, as minhas bordamigas, a todas as pessoas que eu conheci pela minha história. Por favor. E a Nina Lígia e Márcia, que com certeza estão com a tia Artêmia, bordando e morrendo de rir da gente. Por favor. Eu esqueci de muita gente, queria falar de muita gente, mas isso está um trabalho incompleto. Então, eu coloquei o nome de algumas e sintam incluídas nessa história, por favor. E eu tive o prazer de ser convidada por Tereza para participar. Amo bordado, o trabalho continua, a semente foi lançada. E agora, vocês sempre vão me encontrar numa roda de bordado, fazendo muita bagunça. Porque em qualquer roda de bordado, com certeza eu estarei lá, cheia de linhas, panos. Afinal, é a sua vida que eu quero bordar na minha. Por favor, rapidinho, dá para você só colocar? E, gente, meu agradecimento para todas vocês é esse pequeno vídeo que minha filha Lívia fez. Beijo, muito obrigada. Sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha.
e a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto, bordado do neto dela, dia a dia. Maria Célia Furtado, que está aqui, Celina e Vani, Aos poucos, Sueli e Cristina. No dia do lançamento do livro da Ângela, um grupo onde a Regina também foi um dia uma tarde bordada. O trabalho de Eliana. as cores, O grupo Bordação em Arembebe. a curva generosa Bordação em Arembebe. da compreensão, formando a pétala da rosa Trabalho de Eliana da Gasparini. paixão. Martita do meu coração e Andréia Dari. Meu caminho, nosso amor. Você Exposição do Calendário dos Sonhos em 2013 e 2014. Claudinha e Teia. Eliana. nossa colcha de cama, nossa toalha de vez, Bordada Niná pela metade. A turma de Jaquirana. a casa, a estrada, a corrente, Regina Drummond. o sol, a ave, Nosso grande vício. A minha querida família, os Coelho. A família da Vivi e a família da Otília. A Vivi e o Paulo vieram para estar aqui. Essa é uma das nossas rodas bordadas na casa da Cida. Neuzinha Fonseca. As poucas e boas que agora tive a honra de ter um calendário que elas lançaram. E eu comecei. Foi meu primeiro choro chegando aqui. Neuzinha e Marlete. Terezinha, essa é para você. Todo dia eu agradeço. Gente que conheço e num mundo tão avesso. Marlete, hoje, no Canadá, no intercâmbio. Pois são Os Coelho, são pura luz, são chicos, Virgínia e Vani, tem tua paz, no Maria Augusta e Celina, caridade, a confirmação. Nina Lígia e Luana, minha filha, que eu tomei da Ângela. Jerusa Borges, uma pessoa maravilhosa. Nina Lígia. Quem tem a alma aberta, A última oficina da Bola da Felicidade em BH. eu agradeço. Eliana, que adora abraçar árvores. E no Oficina Bola da Felicidade. avesso, essa gente não tem preço, pois são demais, são pura luz. A minha querida mãe, Terezinhas de Terezinha. Jesus, tem tua paz no coração, a caridade e a confirmação. E se a carne é prisão, A Dona o Antônia. amor me liberta. Não Tio. será preso não, quem tem a alma aberta. Minha Melita, Lívia, minha filha, Luana, minha filha, e Marta. Terrez e Vani com Luana. Meu marido, minhas filhas, Otília e Tereza, quando eu tive o prazer de conhecer a Tereza. Isso em Jaquirana, no Rio Grande do Sul. Olita na oficina de Coelho. Tem tua paz no Jaci Ferreira na oficina que nós fizemos. e a confirmação. E se a carne é prisão, o teu amor me Jaquirana, Rio Grande do Sul. não será preso. Marisa Sanabria, Quem tem a alma aberta, Selma Fabrini. todo dia eu agradeço.
bordação em Arembepe. Trabalho iniciado por Liliana, Vivi, Márcia Black, uma das últimas fotos, o São Francisco, que ela não terminou de bordar. São pura luz, são Chicos, Terezinhas de Jesus. Tem tua paz no coração. A minha amada família, Fátima Fiandeira. E o universo mandou um A. Esse A não é nada, forjado não aconteceu mesmo. Não será preso, não, quem tem a alma aberta. Então, como diz a canção, todo dia eu agradeço tanta gente que eu conheço. Obrigada, gente. Bom, muito obrigada, então, Maria do Carmo, Thaís, Fátima. E a gente encerra aqui, porque, em função do adiantado da hora, não vai dar tempo para a gente fazer um debate, mas a gente pode conversar aí no corredor, no intervalo entre uma atividade e outra. Muito obrigada a todos vocês.